Olá, boa tarde. A Eclésia está de volta e dá hoje continuidade a essa análise dos novos manuais de educação moral e religiosa católica que nos tem ocupado ao longo destes dias. Vamos concluir com os manuais do ensino secundário. Será logo após os temas da atualidade religiosa que hoje sublinhamos. O Papa pediu orações para a sua viagem a Cuba e aos Estados Unidos. Foi na audiência geral em que recebeu também e saudou os portugueses da Fundação Fé e Cooperação. O Papa Francisco pediu no Vaticano as orações dos católicos pela sua próxima visita a Cuba e aos Estados Unidos da América, a mais longa do atual pontificado, que se inicia este sábado. Sábado próximo partirò per il viaggio apostolico a Cuba e negli Stati Uniti d'America, una missione a cui mi accingo con grande speranza. Motivo principale del viaggio è l'8º incontro mondiale delle famiglie che avrà luogo a Filadelfia. Mi recherò anche nella sede centrale dell'ONU nel 70° anniversario di tale istituzione. Fin da ora saluto con affetto il popolo cubano e quello statunitense, che guidati dai loro pastori si sono preparati spiritualmente. Chiedo a tutti di accompagnarmi con la preghiera, invocando la luce e la forza dello Spirito Santo e l'intercessione di Maria Santissima, patrona di Cuba, quale Virgen della Caridad del Cobre e patrona degli Stati Uniti d'America, quale Immacolata Concezione. Francisco encerrou, nesta audiência pública de quarta-feira, um ciclo de catequeses sobre a família, iniciado em dezembro de 2014, como forma de preparação para o próximo Sínodo dos Bispos. Em meio de uma civilização marcada fortemente por uma sociedade administrada por la tecnologia económica, donde la subordinación de la ética a la lógica del beneficio goza de un grande apoyo mediático, se hace cada vez más necesaria una nueva alianza entre el hombre y la mujer que libere a los pueblos de la colonización del dinero y de las colonizaciones ideológicas. No final do encontro, o Papa saudou uma delegação da Fundação Fé e Cooperação, organização ligada à Conferência Episcopal Portuguesa, que celebra em 2015 o seu 25º aniversário. Saludo i pellegrini di lingua portoghese presenti in questa udienza e tramite ognuno di voi saluto tutte le famiglie dei vostri paesi. Rivolgo un saluto particolare ai membri della Fondazione Fede e Cooperazione di Portogallo e ai gruppi dei brasiliani. Lasciatevi guidare dalla tenerezza divina perché possiate trasformare il mondo con la vostra fede. Dio vi benedica. A audiência geral regressa à Praça de São Pedro a 30 de setembro, 2 dias depois do final da viagem do Papa a Cuba e Estados Unidos da América. As respostas sociais da Igreja Católica não se podem confundir com uma organização não governamental. Há um ambiente, o do Evangelho, que deve determinar todos os projetos. Os temas sociais marcaram os diálogos dos bispos de Portugal nas instâncias da Santa Sé, no contexto da visita ad limina. Aconteceu na última semana e para afirmar a necessidade de distinguir o trabalho social de instituições ligadas à Igreja Católica do que pode ser prestado por outras organizações. Não poderemos contentar-nos pura e simplesmente por ser uma simples ONG. Isto é, uma associação que exerce qualquer coisa em favor dos mais necessitados, mas que a nossa ação social, inclusive, deve distinguir-se da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é o suporte, não é? Porque a nossa ação social deve ser a expressão de um amor de Deus e fazermos isto com toda a clareza, com toda a gratuidade e, como o Papa também nos lembrou, sem um mínimo espírito de proselitismo.
A marcar o trabalho social desenvolvido por instituições ligadas à Igreja Católica tem de estar a identidade cristã. Não basta a excelência profissional. As nossas instituições, todas elas, a começar por centros sociais paroquiais, não poderão deixar-se confundir nas exigências meramente profissionais, mas terão que ir um pouco mais além para ter uma expressão visível da caridade. Eu creio que esta chamar de atenção é pedir um espírito àquilo que nós já realizamos. Um objetivo que tem na formação o principal aliado. A necessidade de organizar retiros, encontros de formação, para todos quantos operam nesta área, para que não se caia num simples exercício de ações sociais, sem espírito e sem conteúdo evangélico. Temas que marcaram os encontros da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana nas instâncias da Santa Sé, que coordenam o setor social, nomeadamente o Conselho Pontifício Corunum, onde se encontraram palavras de reconhecimento pelo trabalho da Igreja Católica em Portugal no setor, nomeadamente no contexto atual, a exigir atenção constante a quem precisa de ajuda. Foi-nos solicitado ainda um compromisso muito mais concreto e evidente, digamos, confirmando o trabalho que temos vindo a realizar, manifestando, digamos, como que a gratidão por aquilo que a Igreja em Portugal tem realizado os mais variados setores, mas alertando-nos para esta conjuntura histórica que vivemos, que espera da Igreja uma resposta muito mais evidente e muito mais clara. Desafios deixados aos responsáveis na Conferência Episcopal Portuguesa pelo setor social a estimular mais e melhores respostas diante de situações que reclamam tanto ajudas de emergência como transformações de percursos de vida. As respostas sociais da Igreja Católica não se podem confundir com uma organização não governamental. Há um ambiente, o do Evangelho, que deve determinar todos os projetos. O padre, o irmão e pastor. O tema congregou em Fátima muitos sacerdotes que participaram no 8º Simpósio do Clero. Organizado pela Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, este espaço de reflexão aposta na clareza com que o padre deve comunicar com o mundo e a proximidade com que se relaciona com os membros da sua comunidade cristã. A maior parte dos nossos sacerdotes são sacerdotes já formados depois do concílio. Isto tem uma marca muito importante, esta capacidade de se deixar moldar pelo espírito conciliar é imperativa para hoje, para o serviço que a Igreja nos pede. Intervenientes neste debate foram personalidades da nossa vida cultural e científica que reconhecem a vontade da Igreja de dialogar com o mundo. E quando o Papa justamente faz encontros com intelectuais, com artistas, mostrando que as questões do cristianismo estão disseminadas pela cultura mesmo entre os não cristãos, isso é um passo muito significativo, que acho que teve muito impacto internacionalmente, teve impacto cá em Portugal, e acho que a Igreja Portuguesa esteve atenta a isso. Neste painel estava em foco a comunicação do padre com o mundo. Um léxico que nem sempre é claro ou atrativo. A escritora Lídia Jorge pegava no exemplo das homilias na liturgia do domingo. Com o devido respeito, julgo que muitos daqueles que são os tais heróis da vida comum, os cidadãos que se comportam bem, mas prescindem da ideia de Deus, raramente encontram nas prédicas dos sacerdotes discursos que os convençam ou sequer os atraiam. É verdade que a Igreja tem um bom refúgio. Cristo, através dos Evangelhos, legou à cristandade poderosas parábolas que têm alimentado 20 séculos de cultura, civilização e crença superiores. Mas eu pergunto, se Jesus Cristo aproveitou a tradição hebraica da parábola para falar aos seus contemporâneos, por que razão os métodos da narrativa e da poética contemporânea estão totalmente ausentes da pregação? Para Henrique Leitão, a Igreja nem sempre soube conjugar a salvação das almas com o zelo pela defesa da dignidade do homem neste mundo.
o que a levou a olhar a ciência como aliada na promoção da dignidade humana. Esta peculiaríssima relação histórica entre sacerdotes católicos e ciência tem, portanto, parece-me a mim, a sua explicação numa conjugação de todos estes fatores. E, sobretudo, no facto de, na Igreja Católica, a bondade e a positividade do mundo estar sempre ligada a uma tensão existencial não meramente contemplativa, a um desejo de acompanhar todos os homens nos seus afãs cotidianos e nas suas situações reais. Este encontro teve, desta vez por base, os 50 anos do Decreto Conciliar sobre o Ministério e a Vida dos Sacerdotes e uma atenção especial a 2 acontecimentos: o Ano da Vida Consagrada e a figura do beato Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, um exemplo de vida para os sacerdotes e bispos. Para acompanhar estes temas, sugerimos uma consulta ao portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Cristina Sá Carvalho é a coordenadora-geral da edição dos Manuais de Educação Moral e Religiosa Católica. Teve uma participação especial no que se refere aos materiais para o ensino secundário. O mesmo acontece com o Luís Silva, que trabalhou na elaboração destas ferramentas. Muito boa tarde, obrigado por estarem connosco. É uma novidade, são diversos manuais, diversos contributos para este ensino secundário. O que é que presidiu, ao fim e ao cabo, a Cristina Sá Carvalho, a esta proposta, a estes títulos que encontramos nas capas destes manuais também e que procuram despertar nos nossos jovens uma sensibilidade diferente perante temas que são os do seu dia-a-dia? Mas não, aquilo que nós sentimos, os temas são os temas previstos nas unidades pelo programa e correspondem a uma visão daquilo que nós tínhamos, que são hoje as necessidades que os adolescentes têm de realmente entenderem a realidade complexa e global que os circunda, que é extremamente desafiadora e que merece, de facto, uma reflexão importante para nós podermos, efetivamente, com eles, construir um futuro comum de maior prosperidade, de paz, de integração da pessoa, de respeito, enfim, todos aqueles valores cristãos e, no fundo, valores universais, valores europeus que defendemos e que, de alguma maneira, através da escola e com a colaboração dos pais, temos que ser capazes de transmitir com eficiência, com dignidade, compreendendo realmente, neste caso específico, o que é o ensino secundário. Luís Silva foi contactado também para integrar esta equipa que iria criar esta nova ferramenta. O que é que percebeu, ou a forma como entendeu ser mais útil adequar os novos programas a esta ferramenta, percebendo o que é que os alunos esperam, o que é que os alunos buscam, o que é que eles querem vivenciar também neste espaço letivo que é a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica? Boa tarde. Não tenho dúvida de que a grande expectativa que há em relação em torno destes manuais é a de a disciplina poder servir de plataforma com o mundo no qual vivem os jovens que são os nossos alunos. Nós estamos seguros de que com estes novos manuais, que correspondem a esta nova edição do programa, a disciplina de Educação Moral é de facto uma plataforma de encontro. Nós estamos seguros disto, a equipa que trabalhou, que estamos a construir uma geração mais desperta para os problemas e para as dificuldades que temos diante de nós. A disciplina de Educação Moral, de facto, é uma espécie de despertador no contexto educativo nacional e um despertador que simultaneamente também tem memória. Portanto, é um espaço de humanização que, como em alguns momentos também já fomos referindo, que permite que esta disciplina de Educação Moral seja uma disciplina com balança comercial com superávit, isto é, uma disciplina para a qual confluem os saberes e a vida dos alunos, mas também da qual flui todo um processo de transformação da escola e das comunidades em que os alunos estão integrados. Cristina, esta proposta educativa e os desafios contidos nestes manuais para o secundário partem muito do princípio ou facilitam
a partilha, a crítica, a discussão de determinadas realidades? Querem envolver muito os alunos em serem eles próprios a dar a sua palavra, o seu parecer em relação a determinadas realidades, para as perceber melhor. No entanto, hoje temos jovens muito formatados para a mensagem curta, para a mensagem rápida. De alguma forma notam dificuldade em que eles consigam entrar nos grandes temas, em análises críticas elaboradas sobre determinadas realidades. Isto, de alguma forma, esta disciplina no secundário tenta ginasticá-los, ao fim e ao cabo, para saírem um bocadinho da mensagem muito curta e começarem a caminhar mais, a serem mais profundos, ao fim e ao cabo, nas suas análises? Sim, é preciso para o seu ensino secundário terem atenção, e nesta disciplina acho que desta vez o conseguimos, é que todo o ensino secundário é um ensino vocacional, ou seja, fornece experiências de natureza intelectual ao nível de cada disciplina, que os ajuda a escolher aquilo que eles querem ser, a continuar a estudar, ser em termos profissionais, e também enquadrado de uma forma que os transforme para o culminar na aquisição daquelas competências morais, sociais, emocionais, intelectuais, que lhes permita um grau de participação cidadã adequada àquilo que são as grandes exigências do mundo de hoje. Eles, de facto, por um lado, nós sentimos isso, não é? Que a maioria ou todos estão ligados e mandam aquelas mensagens muito curtas e muito encriptadas, mas quando têm a oportunidade, portanto, ou seja, esta dimensão que para nós também foi muito importante, de respeitar aquilo que eles são capazes, porque às vezes há uma tendência de se pensar que para conquistar os jovens se oferecem-se umas porcarias. Mas coisas fáceis, não é? Também já muito enlatadas. E nós que quisemos e arriscámos-nos em não ter manuais de mensagem enlatada, não é? São manuais de pesquisa. Porque nós sentimos que, apesar de tudo, aquilo que é o contacto que eles têm com a cultura digital os mantém curiosos se nós, efetivamente, propusermos as vias para encaminhar a curiosidade natural em termos daquilo que são as metas da sociedade, porque o ensino secundário também tem, mais claramente, esse papel de construção cidadã muito transversal à personalidade. E, portanto, são manuais que foram muito feitos para o trabalho de pesquisa. São manuais que têm um investimento enorme ao nível documental, não é? Portanto, têm imensas imagens, ainda há bocadinho estávamos a comentar que quase se pode dar uma aula ou introduzir a uma determinada unidade letiva olhando para as imagens iniciais e por, bom, como é que vocês veem isto? Porque no secundário também tem essa, enfim, todos os anos têm, mas o secundário tem esta proximidade já intelectual e emocional entre professor e aluno, que é um ciclo de construção conjunta do conhecimento. O professor aprende com eles, eles também trazem novas leituras, novos problemas, novas perguntas. E o professor, todo o professor, mas sobretudo o professor do secundário, tem que saber que eles só aprendem se sentirem uma interrogação. E isso é que nós também quisemos criar com alguns desafios que aqui estão, com alguns textos. Se calhar parece um bocadinho difícil, pois, talvez seja, mas se nós não aceitássemos que esta, como eu disse, esta complexidade, este desafio da sociedade de hoje, não respeitávamos o adolescente e o jovem. Não estávamos seriamente empenhados no crescimento daquela pessoa como um cidadão pleno, alguém que vai ser válido para uma sociedade que é comum. E, portanto, nós corremos este risco. Agora, também é importante ter em consideração que corremos daquilo que nós conhecemos dos alunos. Nós, em Educação Moral e Religiosa Católica, no secundário, habitualmente temos alunos muito capazes, alunos que têm resultados escolares muito elevados. Quer sejam crentes, quer não sejam crentes, mas que sentem que, além de estudarem, por exemplo, as áreas científicas ou a filosofia, etc., que ainda queriam mais qualquer coisa. E, portanto, temos que estar à altura deles, de fazer este caminho conjunto, e por isso eu também, obviamente, sublinho esta ideia que me parece essencial, que estamos empenhados em construir uma geração mais preparada para aquilo que já estamos a viver e para aquilo que certamente, não percebendo muito bem ainda o que é, mas que vai ser a transformação da sociedade portuguesa, europeia e mundial nas próximas décadas.
Eu gostava de acrescentar duas notas. Em termos metodológicos, isto que a Cristina acabou de referir é assegurado por, fundamentalmente, duas grandes estratégias. Uma delas, em muitas das secções dos manuais, começa-se com interrogações, com perguntas, que despertam, uma pergunta coloca logo em predisposição para a procura de uma resposta. E depois, também, muito frequentemente, nos manuais há sínteses, que permitem que aquela secção que pode ser um pouquinho mais longa tenha ali uma confluência num resumo. Mas uma outra nota que também vale a pena ser feita tem a ver com a própria importância do professor. É ao professor que cabe dar vida a estes manuais. Portanto, estes manuais não são mágicos, dependem, entre aspas, do mágico que é o professor. Grandes estratégias que saibam dar vida a estes manuais podem transformar estes manuais em agentes de modificação da sociedade. Eu estou muito convicto disto. Se nós tivermos consciência de que chegamos a mais de 25 mil alunos em cada semana, que estão no ensino secundário e educação moral, mais do que esses, portanto, este é um número, sim. Nós vemos que estamos, de facto, a construir uma sociedade que será diferente. Muito bem, Luís Silva, Cristina Sá Carvalho, muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia, e fica a riqueza, a potencialidade destes novos manuais para o ensino secundário. Em início de ano escolar e ao longo da semana olhamos os novos manuais de educação moral e religiosa católica que procuram facilitar a aprendizagem das matérias de um programa que é também novo. Quase no fim, recordo ainda que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.